Bom dia! Como vocês estão? Como amanheceram nesse domingo maravilhoso? Esse é o dia, que o Senhor nos deu, nos alegremos nele, que o Senhor possa nos abençoar tremendamente, abençoar a sua casa, a sua família. Mais uma semana começa, e que essa semana seja tremendamente abençoada, que essa semana seja uma semana de milagres. Hoje nós vamos estar falando de milagres. O Sidney daqui a pouco vai estar ministrando a palavra aqui, o ensino aqui da palavra de Deus, e vamos estar falando de milagres, e que eu profetizo que sobre a sua casa, sobre a sua vida, vai ser uma semana de milagres. Amém? Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais um domingo, mais um culto, manhã e graça. Nós queremos desde já estender aqui o nosso convite para você mais tarde estar conosco, 18 horas nosso culto de adoração, 20 horas nosso culto de adoração. Então já esteja aí, se preparando, se organizando, já convidando um amigo, um parente, para juntos nós estarmos daqui a pouco louvando e adorando ao Senhor. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela noite, que Ele nos deu de descanso, agradecendo a Deus por esse dia que Ele nos dá, por mais uma semana que Ele nos dá. Outubro já caminhando aí para o final, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, no nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que passou, mais uma semana que se inicia. Nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pelo favor do Senhor, pela provisão do Senhor, pelo sustento do Senhor, pelos milagres do Senhor, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas. Sim, agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Muito obrigado pelo teu cuidado, e te agradecemos, Deus, por essa semana que começa, e te pedimos, Pai, uma semana abençoada, um domingo abençoado em família. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, declaramos o nosso amor pelo Senhor, te amamos, Pai. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com declaração de milagre, meu irmão? Amém, aleluia. As promessas do Senhor estão sobre nós. Bom dia. Que a graça de Jesus esteja pairando sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família. Cante comigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Declare com fé. E os teus ouvidos estão sensíveis? Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. A graça do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga, eu sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de
pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declaro, eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Só Ele é Deus, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Creia nele, creia em Jesus. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele não é homem pra mentir. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, vai se cumprir, vai se cumprir, tudo vai se cumprir. O tempo de Deus vai se cumprir. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessas. Ele é o Deus que não quebra aliança. Ele é fiel. Amém? Aleluia. Louvamos a Deus por essa canção maravilhosa. E nós vamos continuar o nosso culto adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você vai ver aí na tela os dados para você fazer um Pix, para você fazer uma transferência, e que você faça isso nessa manhã com gratidão ao Senhor, num gesto de amor ao Senhor, de generosidade. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 9, 7 e 8, e diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Eu quero convidar você a ofertar ao Senhor. E eu quero dizer para você que tem contribuído, aleluia, com uma obra séria, Nós louvamos ao Senhor pela nossa igreja, louvamos ao Senhor por tantos projetos da nossa igreja, né? Nós temos aqui o projeto Restaurante Graça, maravilhoso esse projeto, como Deus tem abençoado vidas aqui através desse projeto. O projeto Terra Fértil, que tem também assistido muitas crianças ali no bairro Manuel Correia, e tantos outros projetos, agora com o projeto da clínica, né, odontológica aqui, para atender as crianças do Terra Fértil, para atender esses nossos irmãos, né, moradores em situação de rua. E nós louvamos ao Senhor,
porque o Senhor tem sido um Deus tremendo, maravilhoso conosco, e o Senhor tem usado a sua vida. Esses projetos, né, são para a glória de Deus, e você tem feito parte desses projetos. Se você não fez ainda, faça parte, contribua, e contribua com alegria. Eu quero repetir aqui, cada um, né, dê conforme determina o seu coração, não com pesar, não com dor, não é? Mas com alegria. Oferte ao Senhor, oferte ao Senhor. Que Deus te abençoe tremendamente. Eu quero orar pela sua vida. No nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos cada ofertante nas tuas mãos. Que o Senhor possa, de uma forma tremenda, estar abençoando os teus filhos. E aqueles que não puderam também, que o Senhor possa estar abençoando e dando a eles a oportunidade, Pai, de ofertarem na tua casa, participarem, Pai, da tua obra, do teu reino, através dos dízimos, das ofertas. Senhor, recebe, Pai, recebe, ó Deus, as nossas ofertas nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Pai, intercedo, Pai, por aqueles que estão desempregados. Eu oro agora, Pai, intercedo por aqueles, ó Deus, que estão necessitando de uma porta de emprego. Ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo portas, Pai, que o Senhor possa estar operando um milagre, que o Senhor possa estar trazendo sustento para essas famílias, Pai. No nome de Jesus, traz a provisão, Senhor, traz o sustento, traz o socorro, Pai. Ó Pai, no nome de Jesus, nós administramos sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, as tuas bênçãos. Ministramos, Pai, no nome de Jesus, com alegria, ó Pai, com gratidão no nosso coração. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor e oferte com alegria. Estão aí os dados na tela, faça isso com alegria no nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. O Senhor é poderoso para restituir tudo aquilo que você perdeu, meu irmão. Permaneça fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. E nós declaramos sobre a tua vida nessa manhã. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, clame a Ele, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia, aleluia. Restitui, Senhor, restitui a minha vida, restitui a vida do meu irmão que está em casa, onde quer que esteja. O Senhor é capaz de fazer isso, de restituir, de colocar aquilo que está fora do lugar. O Senhor não faz nada imparcial, só faz tudo por completo. Então, nesta manhã, com esse louvor, obrigado, irmão Flávio, que esteve aqui conosco, adorando o Senhor com os louvores. Quero agradecer a Stephanie, o Marcelo, o Marquinho, que estava aqui, minha esposa Silvia, que está sempre conosco aqui nesta manhã. Um bom dia para você.
Hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, né? Porque acordamos e levantamos nesta manhã de domingo, esse domingo separado para o Pai. Obrigado, Pai. Eu e você, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que abençoados por estarmos aqui diante do Pai para falar da vida dele. Falamos semana passada, nós vamos dar sequência à vida e ministério de Jesus, desse maior servo que já houve em todos os tempos. Como eu falei semana passada, Jesus nasceu num lugar muito humilde e foi concebido ali, a Maria, tua mãe, pelo o próprio Deus, que a cobriu com a tua sombra, e Maria concebeu o filho chamado Jesus, e o criou, ela e o José. E depois que Jesus passa dos seus 12 anos, onde estava no templo lá com os doutores da lei, onde estavam respondendo perguntas, muitos sábios já crescendo, e aí nós vamos falar depois, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, quando já numa idade adulta. E eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, Lucas 3, 23, que fala assim: o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aqui numa idade adulta já começa o ministério de Jesus. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesta manhã, que ali Jesus, Filho de Deus, como um homem na terra, ele teve um processo, levou 30 anos para poder começar a fazer aquilo que Deus ordenava. Mas ele, por isso, eu sou filho do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Não. Ele continuou a caminhada, se sujeitando ali a todas as coisas, como homem, como ser humano. Às vezes, eu e você, a gente não quer se sujeitar a certas coisas. Nós somos soberbos, rebeldes, não queremos ouvir, mas nós precisamos passar por certas situações. Como um jogo de videogame, né? Você passa por fases. Só que tem gente que quer pular, mas você tem que passar. Você tem que cumprir tudo aquilo que o Senhor Deus tem na minha vida e na sua. E aqui a Bíblia registra o início do seu ministério público. Jesus ali, quando já estava, como acabei de ler, com quase 30 anos, e está escrito em Lucas 3, 23, e nos evangelhos sinóticos vão poder falar a respeito da vida de Jesus, o ministério dele, que em João relata mais ainda, né, o início do ministério público. E começa ali com o batismo de João Batista sobre Jesus, ali no Rio Jordão. Está relatado em Marcos 1,9 e João 1,28. Jesus chega para João Batista e fala para o batizar, e ele acha que ele não é capaz de batizar o Filho do Deus Todo-Poderoso, porque João sabia ali que Jesus, o Filho de Deus, como muitos no relato aqui que vamos compartilhar, pensavam que Jesus não era o Messias. Mas ao emergir Jesus naquelas águas, de o batizar, desce sobre ele uma pomba, e ouve-se a voz do alto: esse é o meu filho a quem me comprazo, meu filho querido. E ali se cumpre ali as profecias. Depois disso, que Jesus se reveste daquele poder, e o Pai se declara ali para ele que aquele é o Filho diante de todos, para ouvir aquilo dali. Jesus vai seguir seu ministério no deserto. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E quando está lá no deserto, ele é tentado por Satanás, onde Satanás quer que Jesus coloque Deus contra a parede. Eu e você, às vezes, ficamos querendo colocar Deus em situações difíceis. Mas Deus não precisa disso. Não precisa ser colocado à prova.
Mas Jesus, com muita sabedoria, ele fala para Satanás: não tentarás o Senhor nosso Deus, nem só de pão viverá o homem. Então Satanás viu que ali ele não tinha chance nenhuma. E nós devemos fazer isso com ele hoje. Porque ele quer colocar você em situações difíceis, quer colocar você para você provar o nosso Deus Todo-Poderoso. E precisamos nos apartar dele. Sai de mim, Satanás. Precisamos estar forte, estar firme na palavra do Senhor, no caminho, para que nada disso possa nos impedir, nos atrapalhar o nosso caminhar, o nosso agir. Jesus, ali ele fala que essas coisas para Satanás, e vamos a ver que, como eu falei nos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, João, que Jesus, ele começa ali a fazer os seus milagres. É declarado aqui nesses evangelhos. Ele começa a curar enfermos, expulsar demônios, controlar as forças da natureza. Ele ressuscita mortos. Esses relatos de Jesus, aqui na Bíblia, vão falar apenas de 30 milagres, mais ou menos, mais de 30, 35, 36, porque se fosse relatado todos os milagres que Jesus fez na terra, não caberia em livro nenhum, porque foram muitos milagres que ninguém conseguiu fazer a quantidade de milagres que Jesus fez até hoje. O que é relatado, mas após a sua morte, ele ainda continua fazendo milagres. E eu tenho certeza que aqui nessa live aqui do Manhã e Graça, ele ainda continua fazendo. Eu creio que o milagre que você está esperando neste momento, eu creio que Deus há de fazer. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas eu creio que Ele há de fazer na sua vida, como Ele tem feito na vida de muitos. Eu estava aqui no Getsemane e pude aqui presenciar os testemunhos que deram sobre milagres de cura, de libertação, de portas de emprego, nas finanças. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu lido com o público, e as pessoas estão muito desesperadas por situações que aconteceram de um mês para cá. E o que eu tenho falado para essas pessoas é que ela tem esperança, ter força, ter fé. E falo para você agora, se você passa por dificuldades, por adversidades, não desanime, não entregue os pontos, não pense que tudo acabou. Primeiro, pede saúde ao Senhor. Você com saúde, você é capaz de reconquistar tudo aquilo que você perdeu. Ou Deus te dá ainda cada vez mais. O nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que restaura, é aquele que te dá aquilo que você necessita. Hoje eu falando com um amigo, o Romeri, que até um grande abraço, sei lá, de Macaé, eu falei: meu irmão, eu oro para você pedindo prosperidade, não riqueza. Nosso pastor Rafael, ele sempre fala muito disso nos cultos, que as pessoas precisam ter prosperidade. E eu oro também por isso, pelos aqueles amigos. Prosperidade. Porque não vai te faltar nada. Riqueza vai te trazer só dinheiro. Agora, quando é a pessoa próspera, não falta nada para essas pessoas. E Jesus ali, ele curou várias pessoas. Eu creio que aonde Jesus passava, porque se ele está aqui hoje, no meio da gente, em carne e osso, ele está, mas está em espírito. Se ele está em carne e osso, e aonde Jesus vai passar aqui em Cabo Frio, então, ele vai curando, vai fazendo milagres. E naquele tempo não era diferente. Onde Jesus ia, a multidão ia acompanhando Jesus, ele arrastava multidões. E ali aquelas pessoas iam pedindo, iam clamando a ele. Nós temos milagre de Jesus que só de tocar nas vestes dele, pessoas foram curadas. Esse Deus maravilhoso, Jesus, Filho do Pai Todo-Poderoso. E geograficamente, o ministério de Jesus desenvolveu principalmente na Galileia, na Judéia e na Pérea, onde que foi mais desenvolvido
esses dons, esses milagres que onde Jesus passava, ia fazendo milagres. E durante seu ministério terreno, ele realizou muitos milagres. Como eu falei, não dá nem para contar, mas o que a Bíblia relata é mais de 30. Nós vamos falar acerca de alguns deles, né? E por que Deus colocou o seu filho ali e começou fazendo esses milagres? Em certo aspecto, para reconhecer o Messias. Messias, o Filho de Deus. Tinha uma conexão de milagres ali com o nosso Deus. E outras pessoas falavam, esse não é o Messias, os judeus falam, né? Ele é descendência de Davi. Não é o Messias que foi prometido. Mas os milagres de Jesus indicavam que ele seria, não que ele seria um líder terreno, mas ele era o único que poderia libertar e curar o povo da condenação dos pecados. Ele é aquele que ele perdoa os pecados. Imagine você, se fizer algo para alguém, aquela pessoa fica chateada com você, fica magoada, não quer falar. Jesus não. Você pode cometer pecados, que Ele vai estar sempre de braços abertos para mim e para você. Só que você não pode mais cometer os pecados quando nos perdoamos, pedimos perdão ao Senhor, que nós clamamos e nós confessamos o nosso pecado. O Senhor, Ele perdoa, mas que não façamos novamente. Porque a palavra diz que Ele não liga do jeito que você vai vir para Ele, para os braços dEle. O negócio é depois de você se manter ali firme na presença do Senhor. Esteja limpo, com as suas vestes limpas, seu caráter diante do Senhor, buscando, o adorando, sem cessar. E conta aqui, né, que esse Deus, Ele perdoava os pecados. Perdoava os pecados e não perguntava nada de você. Ele só falava, vem até a mim do jeito que você estás. As pessoas às vezes falam, eu convido as pessoas, vamos no culto comigo. Vamos lá adorar o Senhor, vamos cultuar a Deus junto comigo. Mas eu fumo, eu bebo. Não importa, irmão, não importa o que você faça. Eu tenho certeza que não sou eu, não é ninguém que vai falar para você parar. O Espírito Santo, ele vai te constranger que você não vai conseguir mais fazer. Então, não fica preso a essas coisas. Venha adorar o Senhor conosco, venha estar junto conosco. Aí as obras do Senhor ali não paravam. O Jesus, ele fez cada um quais as coisas que foram tudo escritas. E eu quero aqui, que está escrito em João 21, 25, que nem livros poderia relatar os milagres de Jesus. E eu quero citar aqui alguns milagres deles, né? Milagres sobre a natureza. Jesus transformou a água em vinho. Está escrito lá em João 2, 1 a 11. Lá em Canaã da Galileia teve as bodas. E Jesus, ele era aquela pessoa que ele ia em tudo quanto é situação. Nós hoje, nós quebramos esses paradigmas, que Jesus não tinha problema com ele, tinha festa, ele ia, convidava ele ia mesmo. E quando chegou uma certa ocasião, acabou o vinho. E acabar o vinho numa boda naquela época era a mesma coisa que não ter salgadinho, refrigerante e bolo em festa hoje. Acabou a festa. Né? Quando canta os parabéns, acabou a festa, vai todo mundo embora. E a mãe de Jesus chega ali para ele e fala, meu senhor, acabou o vinho. Eu já me peguei perguntando várias vezes a resposta que Jesus dá para a mãe dele, Maria. Ele fala, mulher, que tem eu contigo? Eu fiquei pensando, ele está falando isso para aquela mulher que o gerou, que criou, e ele falando aquilo. Mas depois eu fui entender que ele quis dizer, eu não tenho nada com ninguém aqui, eu tenho com o Pai que está no céu. E o relato aqui desse milagre, que ele transformou água em vinho, tinha 7 talhas, umas com 3, outras com 2 metretas. Uns estudiosos falam até que as talhas eram feitas de pedra, né? E grossa.
Então, as pessoas iam quebrando ela por dentro para poder caber mais líquido ali dentro. Porque conforme ela era muito grossa, ela era estreita. Então, enlargueceram ela, quebrando. E aí, por isso que fala, com 2 ou 3 metretas. Mas interessante que Jesus fala ali para aqueles servos, coloque água aqui. E depois de colocar água, ele fala, leva agora ao mestre-sala. E o mestre-sala, ao provar daquele vinho, ele chama o noivo e falou, muitos guardam o melhor para o final, para o começo, e depois dá o vinho ruim, porque as pessoas já beberam, já se deliciaram, depois não vai sentir nem mais gosto do outro que vai vir. Eles colocam tudo no começo, e você guardaste o melhor para o final. Jesus, ele quando ele nos dá o melhor. Não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. Por isso, temos que fazer o melhor de nós, para o reino dos céus. O que nós fazemos é tudo para o reino. Não pensa que é para A ou B, não, é para o Senhor, é para o reino. E quem ganha com isso? É o reino dos céus. Mas nós precisamos fazer. Deus, Jesus, não precisa de mim e você, mas Ele conta comigo e com você. Como nos falamos, estamos dispostos a fazer a obra dEle. E Ele conta comigo e com você. E se você ou eu não fizer também, Ele coloca outro. Não precisa ficar aguardando. E ali, aquela festa das bodas ali, continua a 1000 maravilhas. Depois teve o Jesus, ele acalma a tempestade, que está lá em Mateus 8, 23 ao 27. Está relatado também em Marcos 37 a 41, em Lucas 8, 22, 25. Que também fala dos milagres, a primeira multiplicação dos pães, está lá em Mateus 14, 15 e 21. Eu acho interessante aqui, nesse milagre, que quando Jesus pergunta quem tem algo ali, naquele momento para servir aquela multidão, ele sabia que não tinha, mas um menino, ele fala, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante é que o milagre ocorre ali na partilha dos pães. Ele fala, pode distribuir aí. E não foram poucas pessoas que se deliciaram ali daquele pão, daquele peixe, que se alimentaram. Foram multidões. Multidões. E ainda sobrou nos cestos. Só quem faz isso? É só o nosso Senhor Jesus. É só o nosso Senhor Deus que faz milagres aonde não tem. Onde Ele abre porta onde nem parede tem. Esse é o nosso Deus que precisamos confiar, crer e ter fé cada vez mais nas nossas vidas. Fala também que Jesus anda sobre as águas. Está escrito em Mateus 14, 25, 33, Marcos 6, 48, 51 e no João 6, 19, 21. A moeda no peixe está em Mateus 17, 24 a 27. A figueira seca, que está em Mateus 21, 18, 22, Marcos 11, 12, 14, 20 e 25. A grande pesca, que está em Lucas 5, do 4 a 11. E outra grande pesca, que está em João 21, 1 a 11. Interessante esses milagres. Se você já conhece, você sabe o que eu estou falando. E se você não conhece, pega a Bíblia, vai ver esses milagres que o nosso Senhor Jesus fez. Ali pessoas capacitadas, com ferramentas, que pescaram a noite inteira e não conseguiu nada. Imagina você ficar a noite inteira no mar, não pegar peixe nenhum. Você um grande profissional, que é como era Pedro, com material bom, barco bom, e chega Jesus depois e fala, ele já limpando lá, recolhendo as redes, já limpando, guardando. Vamos para o mar de novo para jogar a rede. Mas aqueles homens, eles não murmuraram, eles voltaram. Eu vejo isso aí e vou, agora com o meu pensamento, conjecturar. Jesus fez aquilo dali porque se aquele pessoal tinha pego muito peixe
E Jesus chega ali e não ia dar nem atenção para Jesus. Ele ia falar, Senhor, nós estamos aqui recolhendo os peixes e nós não temos tempo para falar. Mas não, olha o que o Jesus, nosso Deus fala, nosso Senhor Jesus. Vamos lá, joga a rede. E conta a Bíblia que eles pegaram tantos peixes que o barco não coube, que teve que chamar outras embarcações para poder passar os peixes para outras embarcações. Que maravilha. E eu vejo assim hoje, aquilo que você está precisando, ou alguém que você esteja orando por essa pessoa, e tenha alcançado os milagres de Jesus. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e de amanhã. Ele ainda faz milagre. E eu creio que nesta manhã Ele há de fazer na sua vida. E agora eu vou falar sobre as doenças, os milagres de doenças e os demônios que Jesus, aonde Ele passava, vinha expulsando, né? A cura de um leproso, que está em Mateus 1, 4, Marcos 1, 40, 42, Lucas 5, 12, 13. O criado do centurião, Mateus 8, 5 ao 13, Lucas 7, 1, 10. A sogra de Pedro, está lá em Mateus 8, 14 ao 15, Marcos 1, 30 a 31, Lucas 4, 38 e 39. Dos endemoniados, está lá em Mateus 8, 28 e 34. Marcos 5 ao 15, Lucas 8, 26 ao 35. O paralítico que está em Mateus e em Marcos. Esse paralítico está lá em Marcos, interessante também, que eu quero falar um pouco. Estava ali, em cima de uma maca, de uma cama. E Jesus, numa casa, pregando, multidões cercando, onde não tinha mais por onde entrar. Tem coisas que você não vai fazer sozinho. Esse homem, ele precisava de alguém para colocar numa maca, para carregá-lo. Ele precisava ali, no mínimo, de 3 pessoas. E ele encontra esses 3 amigos para levá-lo até Jesus. E agora, por onde vai entrar? Não tem como entrar na casa. E aí ele sobe no telhado. Tira a telha. Imagine esse dono dessa propriedade que vê arrancando as telhas da casa dele. Precisava ter um bom controle, porque senão uma corda poderia ficar mais curta que a outra e aquele homem cair. Mas de todas as situações, Jesus com certeza sabia, o estava aguardando. Aqueles 3 amigos, eles descem aquela maca com aquele homem. E Jesus o cura. E ele sai pela porta carregando a maca. Coisas sobrenaturais o nosso Pai faz, o nosso Senhor Jesus. Ele fez e faz. Semana passada relatamos aqui a cura de um menino de 11 anos que teve um AVC, onde os médicos já tinham desenganado, falando, não tem o que fazer. E os próprios médicos depois falaram, isso aí foi um milagre de Deus. Milagre de Deus. Eu falei isso aqui semana passada e estou impactado até agora, porque nós continuamos vendo os milagres que Jesus faz. Os milagres de Deus. Como o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, onde gastou todas as suas fortunas, por 12 anos sofrendo daquilo. Mas ela lembrou que Jesus havia de passar ali próximo. E sabia que o único que poderia curá-la desse fluxo de sangue, que já havia sofrido por 12 anos, era ele. E como consegue situações para se aproximar do Mestre? Mas tudo nessa vida tem um jeito. Tudo tem uma oportunidade para mim ou para você. Onde nós pensamos que é a dificuldade, que é o fim. Não, é uma oportunidade. E aquela mulher teve a oportunidade de tocar nas orlas do Senhor. E ele ainda falou, quem tocou em mim? E os servos falando, os discípulos, Senhor, a multidão te aperta. Como nós vamos saber? Mas ele sabia. Ele sabia, aquela mulher foi curada
daquele fluxo de sangue. Vamos falar também aqui, como falando de 12 anos, ela sofria há 12 anos do fluxo de sangue. A filha de Jairo sofria também, já estava com 12 anos, estava morta. E o Senhor Jesus fala, ela não está morta, ela apenas dorme. Imagino o coração desse pai. Jesus com toda a calma. Pensou, não precisa mais ir. Jairo ali chamando o Senhor para ir lá curar. Não precisa mais ir até lá. Ela está morta. E Jesus fala, não, ela dorme. E chega próximo àquela menina e fala, Talita cumi. Menina, levante-se. Eu fico imaginando essa cena, essa situação do próprio Senhor estar ali e falando, levante, menina. É tremendo demais, coisa poderosa que só o Senhor faz, só o Senhor tem o poder de fazer o sobrenatural, o milagre, o impossível na minha vida e na sua. Mais ninguém. Os 2 cegos ali de Mateus, que fala em Mateus, em 9, 27 e 31. Um endemoniado mudo, um homem com a mão mirrada. Jesus estava no tabernáculo pregando, ensinando, e no meio daquela multidão havia um homem com a mão mirrada, que fala em Marcos 3, 5. Jesus não foi ali para poder curar ninguém, e era sábado. E ele estava ali ensinando na sinagoga, onde tinha todos ali, onde criava as leis, os doutores da lei, o principal da sinagoga. E ele foi provado ali mais uma vez. Porque sabia que tinha um homem que precisava de uma cura. Mas no sábado, dos costumes dele, não poderia curar. E no meio daquela multidão, Jesus, ensinando, ele fala para aquele homem, levante-se, fique de pé, venha até o meio, porque Jesus é o centro. E quando ele chama até ele, é para ele fazer algo na minha vida e na sua. Mas a cura, para você ser curado, eu também, aquele homem precisava de uma atitude dele, precisa de uma atitude minha e sua. Se levantar, uma posição, se posicionar, ser obediente. Jesus fala para aquele homem, levanta a tua mão. Naquele momento ele poderia não levantar, não iria até o Senhor, mas ele se levantou. Ele caminhou até o Senhor. E o Senhor, levante a sua mão, ele levantou e foi curado. Jesus está te chamando para você se aproximar. Tem situações que nós precisamos ir até o Pai. Tem situações que Ele vem, mas tem situações que nós precisamos ir até Ele. E para isso, nós precisamos nos posicionar diante dEle. E obedecer à voz do Senhor Jesus. E esse homem, ele foi curado porque ele obedeceu, ele levantou as mãos. Tem um demoniado cego e mudo também que está em Mateus, a filha da mulher cananeia, um jovem possesso, 2 cegos, incluindo Bartimeu, o surdo gago que está em Marcos, um cego de Betsaida, uma mulher enferma. São tantos milagres que o Jesus realizou em vida e continua fazendo. O hidrópico está em Lucas 14, 1 ao 4. Os 10 leprosos está em Lucas 17, 11 e 19. O servo do sumo sacerdote, o filho de um oficial do rei, um paralítico, um cego de nascença, curas diversas que o nosso Pai realizou. E nós temos que perseverar. Nós temos que orar, buscar o Senhor, entregar nas mãos dEle, com fé e confiando que Ele há de curar, que Ele há de fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aonde ninguém mais pode tocar, só Ele. Como eu falei,
Tem situações que os médicos falam, não tenho mais o que fazer. Mas a última palavra é do Senhor. E nós precisamos crer, com fé, que Jesus há de curar. Há de curar. Eu quero aqui deixar mais um para poder falar a ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11, do 1 ao 44. Jairo, amigo íntimo de Jesus, como Maria e Marta, Jesus frequentava a casa deles. E Lázaro vem a falecer. E é chamado ali o Senhor. Interessante que ele fica calmo, ele não se desespera, ele fica bem calmo e vá até a casa de Lázaro. E lá ele falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. E o Senhor vai até onde Lázaro está já ali sepultado. 4 dias se passaram. Nossa carne passa 24 horas, 12 horas, já está fedendo, já está podre. Ali ele enrolado naquelas ataduras, dentro daquele sepulcro. E o Senhor Jesus chega na frente da multidão para mostrar para aquilo que ele veio na terra. Para mostrar que ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso naquele momento, para mostrar para aquelas pessoas que ele foi chamado para curar, libertar e salvar. E ele fala com toda a autoridade, e só fala quem tem autoridade, com direcionamento, fala, Lázaro, venha para fora. Imagina se você está presente ali neste momento. Eu estou falando isso para testificar a sua fé, para que você possa cada vez ter mais fé e confiança no nosso Pai. E as ataduras começam a ser desenroladas, e Lázaro está ali sã e salvo. Se eu continuar falando aqui dos milagres, eu vou levar essa manhã inteira. Por isso que eu ressaltei alguns que a gente mais conhece. Eu quero te convidar agora, nesta manhã, a você fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor toda a sua impossibilidade, toda a sua fragilidade, aquilo que você se acha incapaz de fazer. E nós vamos orar pelas famílias, pela saúde, pelas finanças, por esse povo que está desolado por situações que têm acontecido na vida de todos. Feche os teus olhos comigo nesta manhã. Vamos orar com fé. Pai, quero te pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor vá em encontro de todas as pessoas que estão agora conectadas com nós através desta live, onde nós temos o privilégio de, através dessa live, alcançar essas vidas. Pai, eu quero começar pedindo pela saúde, onde várias pessoas têm feito pedidos de oração pela saúde, Pai. Eu não sei, Senhor, aonde tem que tocar, mas o Senhor sabe. E eu quero pedir agora aos irmãos que coloquem diante do Senhor, coloque a mão na sua enfermidade, para Ele derramar todo o poder sobre a sua vida. Pai, toca nas feridas, toca, Pai, aonde que está ali algum nódulo, toca na diabetes, Pai. Toca, Senhor, no câncer. Toca no aneurisma. Senhor, toca da planta dos pés ao fio de cabelo. E eu com fé, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor há de fazer, em nome do seu Filho Jesus. Pai, cura essas pessoas dessas enfermidades, onde já foi desenganado pelos médicos. Mas eu te peço, Pai, que enquanto ela estiver sendo medicada pelos médicos nos hospitais, pelos enfermeiros sendo cuidados, que o remédio faça efeito, que o organismo aceite essa medicação para ser curada, e depois disso, não seja uma doença, seja um testemunho para a honra e glória do teu nome. Quero pedir, Senhor, também por essas pessoas agora que estão desempregadas, que estão à procura de emprego,
Que o Senhor possa abrir as janelas do céu, como diz a tua palavra. E que não falte, Pai, nada na despensa, não falte o alimento de cada dia. E que essas pessoas possam prosseguir. E se ela hoje está sendo abençoada, que ela amanhã seja uma abençoadora. Que o Senhor entra com providência na vida dela, que ela seja cada vez mais próspera, Pai. Toca nas finanças, que possam ter mais sabedoria para poder administrar suas finanças. Nas famílias, Pai, que estão hoje se separando, estão desunidas. Os filhos, os pais que não dão mais atenção, que haja diálogo, que haja entendimento, que haja respeito entre as famílias. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa ir a cada família agora, a cada lar representado aqui nesta live. Que o Senhor possa ir em cada pessoa agora que está junto comigo aqui agora, Senhor, clamando a Ti, Senhor, por todas essas áreas da família, da saúde, das finanças, Pai. Toca, meu Pai. Toca, entra com providência naquilo que eles precisam, Pai. É o que eu te peço nesta manhã. E agradecendo já em nome de Jesus. Obrigado por passar este momento aqui junto comigo, nesta live, falando desse maior servo que teve, que realizou tantos milagres, que não dá nem para relatar, mas que ele continua fazendo. O Senhor Jesus continua fazendo. Onde fez, faz e há de fazer. Há de fazer. Eu quero te convidar a logo mais estar conosco no culto presencial, culto da família, para o Senhor continuar fazendo na minha vida e na tua. O pastor Rafael, grande abraço, meu amigo, pastor Rafael, pastor Fonseca, estará ministrando uma palavra, rema, uma palavra com sabedoria que vem do céu, para a minha vida e para a sua. E às 20 horas, o culto também presencial, aqui no Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio. Esteja conosco, não falte. Dê prioridade a isso na sua vida. Convide alguém, traga essa pessoa que está passando por dificuldades. Converse, fale do amor de Deus, fale dos milagres de Deus, da vida de Jesus. Como filho que foi, como servo, esteve passando por todas as dificuldades na terra, junto conosco. E semana que vem nós teremos mais. Teremos o fim dessa sequência de mensagens. E nós vamos falar ainda do Senhor Jesus. Tenha aí um ótimo domingo de almoço com a tua família, com parentes. Se for aniversário, que você possa falar, estar orando e falando do Senhor e convidando para estar conosco. Não esquecendo, amanhã, às 8 horas, segunda-feira, por todos aqueles pedidos que foram feitos e que os que vão vir ainda, às 8 horas, a oração presencial com a irmã Rosilda, aqui na igreja, no Templo B. Venha estar conosco, venha clamar pelo Senhor. Os seus pedidos não ficam só na sexta-feira, não. Eles dão continuidade. Nós continuamos orando pela sua vida, pelo aquilo que você precisa e necessita. Na quinta-feira teremos o culto de avivamento, que está sendo uma bênção. O pastor Rafael tem trago umas mensagens sobrenatural. Venha estar conosco às 20 horas no culto presencial, do culto do avivamento. E a sexta-feira teremos novamente o Getsemane com o nosso irmão Geraldo, Júlio, que não pôde estar na sexta passada por problemas pessoais que foram resolver, mas sexta-feira, Júlio, Geraldo, esperamos vocês aqui, hein? Em nome de Jesus. E eu vou estar com vocês. Amém? Amém. Que você possa ter um domingo abençoado. Até logo mais. Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Muito obrigado.